Só esperar iniciar. Aí, a partir de agora, então, eu estou gravando. Boa noite a todos novamente. Vamos começar falando, então, sobre a disciplina de queijos especiais e artesanais. Como eu vou abrir a apresentação, a partir de agora eu não vou conseguir mais ver vocês, tá? E aí, se vocês quiserem falar qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e me interromper. Eu vi que a Luana entrou na sala agora. Luana, vocês conseguiram puxar a disciplina de queijos especiais? Porque ainda não consta você ainda no diário para mim. Deu uma confusão aqui, mandaram vários links e tava falando que a aula de higiene era ontem e hoje. Não, a aula de higiene só ontem. Hoje já é aula de queijos especiais. Ah, não, então tá jóia. Tchau. Tá ok? Não, que eu te vi aqui, às vezes conseguiu puxar. Mas então tá bom, tá? Foi ontem mesmo. Então, continuando, gente, vamos falar a respeito da nossa disciplina, né? De queijos especiais. Vou abrir aqui para que a gente possa falar sobre ela. Então, a ementa da nossa disciplina, ela vai constituir os seguintes tópicos. Nós vamos falar sobre os fenômenos microbiológicos, enzimáticos e bioquímicos que ocorrem no processo de maturação dos queijos. E aí, depois, nós vamos falar sobre queijos maturados por fungos, tanto queijos maturados por mofo branco, quanto queijos maturados por mofo azul. E aí, nós vamos falar a respeito da microbiota para a maturação, né, desses queijos, para a produção desses queijos, como que ocorre a proteólise, a lipólise, os compostos de aroma, a mudança na textura e o controle da maturação desses tipos de queijo. Vamos falar também sobre queijos com oleaduras, que são falando especificadamente dos queijos suíços e dos queijos de fermentação aromática. Depois nós vamos introduzir falando sobre os principais queijos artesanais que são produzidos em Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho da história desses queijos, da região de origem, né? A gente tem muito isso dentro do estado de Minas Gerais. Falar sobre queijos Minas artesanais e os demais queijos artesanais que tem em Minas. A legislação de queijos artesanais, como está a legislação, o que a gente pode fazer, certo? Os principais defeitos que a gente tem em queijos especiais e queijos artesanais. E depois a gente entra na tecnologia de fabricação de queijo do reino, queijo São Paulão, queijo cottage, queijo Gouda, queijo emmental, queijo camembert, queijo gorgonzola, queijo petit suisse e queijos artesanais de Minas Gerais. Certo? Então, eu dividi o conteúdo da seguinte forma. Primeira aula, fenômenos microbiológicos, enzimáticos e bioquímicos da maturação de queijos. Segundo ponto, queijos maturados por fungos, vamos falar apenas do queijo maturado por mofo branco. Depois vamos falar de queijos maturados por fungo, falando apenas do queijo por mofo azul. Quarto tópico, nós vamos falar de queijos com oleaduras, e aí a gente fala de queijo suíço de fermentação aromática. Depois vamos falar sobre os principais queijos artesanais que são produzidos em Minas, falando da história desses queijos. Vamos passar os processos dos queijos Minas artesanais e os demais queijos, a legislação. Depois falamos dos principais defeitos que a gente tem. E, o final, a gente fica falando sobre a tecnologia de fabricação, né? Desses queijos que eu já tinha descrito antes para vocês. Então, é isso a ementa da nossa disciplina. Bibliografia básica. Então, queijos com oleaduras do Furtado, queijos finos maturados por fungos, também o livro do Furtado, e modo artesanal de fazer queijo de Minas, Cerro, Serra da Canastra e Serra do Salitre, Alto Paranaíba, que é um livro do IFAM, né? Do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Temos como bibliografia complementar. Então, continua livros do Furtado, queijos especiais. Temos também o livro Rotas Gastronômicas e a Tradição do Queijo Artesanal da Região da Canastra, de Minas Gerais. O livro Queijos Duros, também de Furtado. O livro Fabricação de Queijo. E temos também o Queijos Minas Artesanal, que é um guia técnico para a implantação de boas práticas de fabricação em unidades de produção de queijos Minas Artesanal, certo? Então, essas são as bibliografias que é sugerida como bibliografia complementar para essa disciplina. Vou trabalhar com vocês muitas atividades pelo modo de artigo, tá? Porque vocês já estão num decorrer mais avançado do curso, eu sei que dá um trabalho a mais, né? Mas é importante que a gente leia os artigos, porque sempre a gente vai trazendo mais informações, né? Não que os livros não sejam importantes, mas para a gente ir aprofundando mais os nossos conhecimentos, vendo o que está tendo de novidade. Então, a gente vai discutir bastante coisa em cima de artigos, tá? E aí, como que a gente vai fazer as avaliações, gente? Como vocês já sabem, né? 10 pontos do semestre. E aí, a gente vai ter 6 pontos que vai ser de atividade à distância. Desses 6 pontos de atividade à distância, nós teremos 6 atividades valendo 1 ponto cada atividade, certo? E aí, a gente tem os outros 4 pontos para serem distribuídos de forma presencial. Esse semestre, eu estou trabalhando um pouquinho diferente. Eu dividi esses 4 pontos para serem fornecidos em 2 momentos. 2 pontos vai ser distribuído na atividade presencial, né? Então, com a participação de vocês na atividade presencial. E 2 pontos vão ser distribuídos na prova que a gente vai ter no dia 12 de dezembro, né? Lá no finalzinho do semestre, certo? E aí temos também a prova final, que está para o dia 16 e dia 17 de dezembro pelo sistema. Eu gosto de soltar um pouco antes, assim que eu lançar ela no sistema, eu aviso também via mensagem do Siga. Chama atenção, gente, aqui para a data do encontro presencial, dia 17 e 18, para que vocês consigam se organizar e aí a gente possa estar junto nesse momento, tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta a respeito da forma de distribuição? Querem fazer alguma sugestão? Algo a falar? Todo mundo caladinho? Tudo tranquilo? Então, agora eu quero saber de vocês outra coisa. Eu quero saber... Oi, pode falar, Davis. Uma pergunta. Você falou que dividia a disciplina com o Cleuber. Como é que funciona essa questão de, por exemplo, de avaliação? Não sei se você falou aí, que a minha internet deu uma picotada aqui. Questão de exercícios, de avaliação, como é que vai funcionar isso aí? O Cleuber vai ficar com... Trabalho de extensão. O Cleuber vai ficar com vocês, Davidson, em 2 momentos. Ele vai ficar com vocês no encontro presencial, que aí eu também estarei, já reservei o final de semana, então vai entrar uma outra disciplina para mim. Eu já vou combinar com ele de não chocar, porque eu quero estar com vocês nesse momento da prática, que ele também estará, né? E depois ele vai ter um momento síncrono com vocês, que esse momento síncrono é após a prática, certo? Então, ali, essa avaliação dos 2 pontos é para o dia ali da prática, que a gente vai estar ali, certo? E aí, ela resolve-se ali, né, naquele momento ali, tá? E aí, depois, em relação às atividades que vai estar no sistema, e aí da prova no final. Mas a prova, tudo que vocês vão fazer ali na prática, vai estar na teoria, né? Então, não tem distinção ali, não.
E aí vocês não precisam preocupar, porque não vai ser ele que vai distribuir, não. Será tudo comigo, tá? Ele só vai estar com vocês nesses 2 momentos. É porque a disciplina veio pra gente dividida mesmo. E aí a gente ficou sem saber como que a gente dividiria e tal. E aí a gente chegou à conclusão que seria a melhor forma, né, dele abordar esse momento presencial com vocês. E aí, como ele vai estar nesse momento presencial, ele me pediu para ele também ter um momento síncrono após o momento presencial, porque aí ele poderia conversar com vocês. O síncrono de vocês depois vai ser dia. Quer ver? Não, dia 24 de novembro. Então, vai estar depois do encontro, tá? E aí, depois eu só vou ver com ele, se ele acha que ele vai precisar do tempo todo que a gente tem de aulas, ou se eu entro com conteúdo depois, ou se ele vai, né, gastar, ou se ele não vai gastar o tempo todo ou não, tá? Mas aí ele vai me falar mais à frente, acredito que ele vai falar depois que ele tiver esse momento presencial. O presencial, gente, vai ser produção de queijos. Então, é no laticínios, com todo o paramento que vocês já conhecem, né? Calça branca, bota, jaleco, touca. Então, que vocês já estão acostumados, tá? Mais alguma dúvida? Consegui esclarecer, Davidson? Sim. Sim. Eu queria perguntar para vocês outra coisa. Em relação à disciplina de queijos especiais, eu queria saber de vocês qual que é a familiaridade que vocês têm com a produção de queijos especiais, se no laticínios que vocês trabalham tem a produção desses produtos ou não. Eu queria entender como vocês estão familiarizados com isso ou não. Tá? E aí vocês podem levantar na mão, podem abrir no microfone, cada um no momento. Não briguem pelo momento não, tá, gente? Quem não quiser abrir também, que quiser mandar aqui no chat, eu vou vendo no chat também, tá? Boa noite, né? Eu particularmente não tenho muito conhecimento não, professora. Sim, né, já ouvi falar bastante ali dos queijos da canastra, tudo mais, mas fabricação mesmo não conheço não. Tá ok. Mais alguém? Davidson? Não, aqui a gente produzia até mais, mas assim, no caso seria mental, gruyère, Golda, o rei, né? Tá. Você tem familiarização com a produção ou não? Não, tem. 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 Certo. Hoje a gente, por exemplo, mental e gruyère já não se produz mais. Então a gente ficou com o Golda e o reino. Aham. E entrar nessa classe aí, né? Tá. Josimar, Elizabeth. Não, eu não tenho conhecimento, não. Tá. Então, lá onde eu trabalho, o que assim mais especial, né, que eu acho que é só o cottage, mas eu não participo da produção. Eu só faço análise mesmo no laboratório. Tá. Então, com o processo produtivo, nada, né? Não, quase nada. Tá. Leonardo? Boa noite. Boa noite. Aqui está produzindo parmesão e Gouda. Tá. Então, tá bom. Até para depois eu passar para o Kleber também, né? Para a gente ir pensando ali na aula prática, em tudo que a gente vai conseguir trabalhar com vocês. Porque quando a gente tem a turma que já está muito familiarizada, às vezes a gente consegue ir para outros produtos, só para a gente conseguir depois distribuir direitinho como nós vamos trabalhar, certo? E para eu entender também. Oi. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui.
Pode fazer. Em questão dos encontros presenciais da aula prática. Uhum. A aula prática será por exemplo, na produção de um queijo, por exemplo? Será? Tá. A gente Deixa não eu vai fazer outra conseguir finalizar a produção dele, né? Assim, esperar ele maturar. Mas a gente pode combinar, eu posso combinar com o Cleuber, da gente deixar ele maturando. Muitos a gente não vai conseguir chegar no tempo que teria total de maturação, mas que vocês consigam ver como ficou lá no final do semestre. Sim. Porque o que acontece? A gente teve um encontro que a gente foi até para fazer uma produção, só que, tipo assim, ficou muito pela metade, sabe? E essa parte de queijo especial, tipo assim, eu acho que é uma parte essencial. Então, por isso que eu tô te perguntando se ela vai ser completa. Sem acompanhar, por exemplo, a fase de pasteurização do leite, gordura, essas coisas assim, entendeu? Entendi. A O pasteurização do leite. o processo como um todo, né? Porque, tipo assim, o queijo especial, ele é mais complicado de mexer, né? Ele não é igual esses queijos comuns que a gente trabalha, entendeu? Certo. A pasteurização do leite, o Davidson, eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar, não. Tá? Por quê? Porque a gente trabalha numa instituição pública, né? E a gente combina com muita antecedência para o técnico ir, só que não tem volume de leite para ser pasteurizado no final de semana. Por quê? Porque eles não trabalham no final de semana. Então, não funciona. O laticínios funciona exclusivamente nesses dias de aula para nos atender com as aulas de vocês. Então, eu não sei se pasteurizar a gente vai conseguir acompanhar lá, não. Tá? O mais provável é que o leite já estará pasteurizado para a gente utilizar. A análise de gordura, a gente pode combinar de fazer, e isso eu posso combinar com o Cleuber, e aí a gente vai para o laboratório para fazer ela. Análises assim. Só que pode ser que às vezes é melhor a gente já estar com essa análise prévia feita, né? E vocês saibam, não, o leite que a gente está usando aqui está com teor tal de gordura, né? Com tais parâmetros, do que a gente ficar fazendo essas análises lá na hora. Vocês fizeram as análises quando vocês fizeram análise físico-química, não fizeram? Do leite? Separado, né? Em processo de produção, não. Tá. Entendeu? Tipo assim, a gente chegou a fazer uma produção aí, mas, tipo assim, essa parte não teve, entendeu? Porque, igual, por exemplo, assim, se igual você falou, se já tiver previamente analisado, essas coisas assim, a gente já entende, entendeu? Aham. A questão é que não tem informação nenhuma do leite, Do não tem leite. informação por exemplo, da pasteurização, se foi pasteurizado, se não foi, entendeu? Aham. Não, Porque o que queijo foi especial, leite pasteurizado é certeza. Não entra leite dentro do laticínio sem estar pasteurizado. Tá? Então, isso Essa- aí vocês podem ter o conhecimento, que é certeza. Agora, eu entendo que vocês não tiveram nenhuma informação quanto ao teor fisicoquímico ali do leite para estar usando nos processos. Isso. Tá. Tá. Mas aí eu converso com ele direitinho para a gente pensar, porque como é muito corrido, né? A gente tem que pensar a forma ali que a gente otimiza o tempo, para que a gente consiga fazer mais processos. A aula ali, ela realmente é em cima da tecnologia da fabricação do produto, tá? Da fabricação do produto. E aí pode ter ficado faltando, né? Ter falando com vocês os teores para vocês entenderem, né? Em questão depois de rendimento, pensar nisso tudo. Mas aí e no nosso caso de cases especiais, né? A gente sabe o quanto influencia em tudo e nós vamos falar na aula de hoje. Mas aí eu já converso com ele antes, se a gente determinar que a gente não consegue fazer no dia,
para não atrasar outros processos, a gente tenta deixar essas análises previamente feitas para ficar lá para vocês. Então, quando eles pasteurizarem o leite na cesta e armazenarem para a gente usar na aula, a gente já fica com tudo. Mas aí eu converso com ele e a gente vai chegar num melhor ponto, tá? E se depois também vocês tiverem mais alguma sugestão, gente, a realidade é que, assim, né, vocês são a primeira turma, então da turma de vocês nós vamos também melhorando outras coisas, né? Pontos que a gente vê que a gente poderia melhorar, porque muitas vezes a gente quer fazer muito e acaba fazendo muito no tecnológico, né, no processo ali, e acaba faltando alguma coisa que vocês estavam esperando. Mas aí podem ir falando ao longo da disciplina, se tiver alguma coisa que vocês têm interesse, algum queijo específico que vocês têm interesse, a gente pode tentar conversar a respeito também. Pode falar, Leonardo. Qualquer coisa no dia lá, se for possível, a gente tira uma amostrinha do leite, faz o processo e se der um tempo, a gente faz análise no laboratório. Só para confirmar, só para ter essa ideia melhor. Tá, podemos sim. Que a gente corre ali no laboratório de fisicoquímica e faz análise de gordura, rapidinho a gente faz. O que a gente não consegue fazer rápido, né? Proteína. Porque a gente faz proteína no laboratório por Kildo. Então a gente não consegue rápido, mas aí densidade, extrato seco, né? Rapidinho essas básicas, crioscopia, rapidinho a gente faz. Então fica tranquilo, sim, tá? Não tem problema nenhum, não. E aí eu posso também conversar com a Crisley antes, ver se ela que vai estar com a gente no dia, ver o que eles estão conseguindo fazer ali na plataforma, para a gente executar também. Tá ok? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma sugestão? Alguma dúvida? Então, nós vamos começar a falar sobre o tema do nosso início, né, de disciplina. Nós vamos começar a falar sobre os fenômenos que vão acontecer durante a maturação de um queijo. A gente sabe que a gente tem uma gama diversa de tipos de queijos que vão passar pelo processo de maturação. E cada queijo vai ter a sua especificidade e particularidade do que acontece ali na sua massa e no seu interior, né? Mas a gente tem, de um modo geral, quais são os fenômenos que acontecem. E aí, desses fenômenos, a gente pode resultar em compostos diferentes de acordo com o que a gente adiciona, de acordo com o tempo que a gente deixa, certo? Mas a gente precisa entender como cada um desses fenômenos vão acontecer ali para a gente ter a maturação do queijo. Qualquer coisa, vocês vão me interrompendo, tá? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é um queijo maturado, né? Quando eu falo em queijo maturado, é todo aquele queijo que sofre uma série de alterações. Essas alterações podem ser da ordem física, bioquímica e microbiológica, tá? Isso vai acontecer quando esses queijos estiverem armazenados em condições controladas de temperatura e umidade, em um tempo pré-determinado, tá? Qual que é o objetivo, então? De eu manter esses queijos em condições controladas de temperatura e umidade por um determinado tempo. O objetivo é que ocorra o desenvolvimento de características sensoriais que vai ser específica de cada tipo de queijo. Então, sempre que a gente pensa em maturação, a gente pensa nas transformações que vão estar acontecendo ali dentro do queijo. Transformações físicas, transformações bioquímicas, transformações microbiológicas, certo? E aí a gente tem uma gama imensa, né, de queijos que são maturados. Aqui, como exemplo, tá provolone, gorgonzola, reino, gouda, parmesão, né? O parmesão
é um queijo que hoje nos mostra muito, né, o que o tempo de maturação, né, como o tempo de maturação nos dá diferentes características para um produto final, para um mesmo produto final. Então, a gente tem às vezes de uma mesma empresa, né, produzido da mesma forma, o queijo parmesão que foi maturado com diferentes tempos. E aí os sabores são totalmente diferentes, né? Textura, então ele tem alterações físicas diferentes, alterações bioquímicas diferentes. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente vai tendo todas essas alterações acontecendo e sendo variada, tá? Então, quando a gente pensa em maturação, a gente também fala como cura do queijo, né? Ela é a etapa final da produção desses tipos de queijo, né? E ela é uma etapa muito complexa. É uma etapa que a gente tem que ter um cuidado extremo ali, para que a gente tenha a obtenção de produtos com sabor característico, com odor característico, com textura característica, e além disso, para que a gente tenha produtos que tenham segurança, né, para serem entregues ao consumidor. Porque ali dentro de uma sala de maturação, se a gente não controla, né, a temperatura, a umidade, a gente pode ter também o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis que vão atrapalhar o nosso processo de maturação, tá? Então, durante esse processo da maturação do queijo, vai ter a ocorrência das transformações bioquímicas, das transformações físicas, que vão converter aquela coalhada que era insípida em um produto que tem um perfil sensorial muito específico. E aí, com o processo de maturação, né, e com a tecnologia de fabricação de cada um dos queijos, a gente vê uma gama muito variada desse perfil sensorial. Então, sendo um perfil sensorial sempre muito característico daquele tipo de queijo. E aí, quando a gente está tendo a maturação, a gente vai tendo um conjunto de reações enzimáticas acontecendo. A gente tem reação de glicólise, a gente tem reação de lipólise, nós temos reação de proteólise. Essas reações, elas podem ser coordenadas tanto por agentes microbiológicos quanto por agentes químicos. E são elas que vão causar o desenvolvimento do aroma, do sabor, da textura e da aparência do queijo. Então, essas reações acontecendo em conjunto e de forma coordenada vai dar para cada tipo de queijo maturado o seu perfil sensorial. E aí nós vamos falar aprofundando, né, posteriormente, de alguns tipos específicos, de como fica o perfil sensorial desses tipos de queijo. O período de maturação, né, como a gente já sabe, a gente vê, ele é um período que é muito variável. E ele vai depender do quê? Da variedade que a gente está produzindo de queijo. E dentro de uma mesma variedade que a gente está produzindo de queijo, né, dentro de um mesmo tipo de queijo, a gente pode ter um tempo de maturação também muito diferente. E aí vai nos trazer produtos com características diferentes. Então, a maturação, ela pode durar de dias até vários anos. E isso vai depender de qual tipo de queijo eu estou produzindo. E a maturação, ela vai envolver a interação entre o leite, enzimas endógenas do leite, o coagulante que a gente adicionou ao leite e a microbiota que está presente ali no leite
e que também nós adicionamos ao leite. Então, quando a gente pensa em maturação, o primeiro pensamento de muita gente é: qual micro-organismo estava ali presente e causou isso tudo? Só que não é só o micro-organismo que faz toda essa variação acontecendo ali no queijo, né? Por quê? Porque o coagulante que a gente adicionou, ele também vai ter especificidades dele acontecendo ali durante a maturação. As enzimas que são endógenas do leite, ela também tem a sua importância durante a maturação. E a gente precisa entender a importância de cada um desses pontos para que a gente consiga compreender o que é o processo de maturação e, consequentemente, depois a gente consiga entender o processo de maturação de cada um dos tipos de queijo. Por quê? Porque quando a gente for falar lá em cada tipo e que a gente fala, olha, aqui a gente usa o coagulante tal, aqui a gente usa a microbiota tal, essa microbiota ela faz isso e isso, a gente consegue perceber a diferença entre eles e a importância que cada um tem para as características finais daquele queijo. Certo? Tudo bem até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Então, também é importante a gente pensar nas variáveis que a gente precisa controlar durante a maturação. E aí a gente tem aqui 4 variáveis que são de extrema importância. Primeira variável, temperatura. Segunda variável, umidade relativa do ar. Terceira variável, a atividade de água, que está junto com a concentração de sal. Por quê? À medida que eu aumento a concentração de sal, eu reduzo a atividade de água, certo? E também temos o potencial de oxirredução. Então, vamos entender como cada uma dessas variáveis vão atuar na maturação de um queijo, tá? Então, a gente não vai falar que a temperatura é essa. A umidade relativa tem que ser essa. Por quê? Porque a gente não vai falar de um processamento específico, da tecnologia de processamento de nenhum queijo específico. Aqui, a gente está falando apenas das variáveis que a gente tem que controlar e a importância da gente ter um controle eficaz dessas variáveis. Então, a primeira variável que nós vamos falar é da temperatura. O que a temperatura vai fazer, gente? Primeiro ponto, quando a gente está lá no processo tecnológico de produzir o queijo, a temperatura ela vai modular a velocidade das reações enzimáticas e também do crescimento microbiano. Então, a gente tem importância na temperatura no processo tecnológico de produção do queijo e depois a gente tem importância na temperatura lá na maturação. Por quê? Nesses 2 pontos, a temperatura ela está influenciando, tá? Tanto reações enzimáticas quanto a atuação dos micro-organismos nas 2 etapas, certo? Então, a gente fazer um controle rigoroso da temperatura é muitíssimo importante. Por quê? Temperaturas mais elevadas, elas podem induzir em defeitos sensoriais no queijo e causar sabores que vão ser indesejáveis. E com isso, consequentemente, a gente compromete a qualidade final do queijo que a gente está produzindo. Então, a gente precisa ter um controle extremo da temperatura, principalmente na etapa de maturação. Na etapa de processamento, vocês já entendem a importância. Então, vamos focar aqui na etapa de maturação, certo? Por quê? Ah, mas eu não vou elevar a temperatura a ponto que vai causar a inativação dos micro-organismos que estão ali. Mas eu posso fazer com que esses micro-organismos atuem por uma rota metabólica que não é a rota desejada, com a variação de temperatura. Ou também pode acontecer da gente levar para uma temperatura onde a gente favoreça o desenvolvimento de micro-organismos
que não eram os micro-organismos que eu desejava estar ali naquele produto, tá? Pensando nas reações enzimáticas, né? A gente pode diminuir ou acelerar a velocidade dessas reações, tá? Então, a gente sabe que a maioria dos queijos, eles vão ser maturados numa temperatura variando entre 7 e 14 graus, tá? Pensando agora em relação à umidade relativa. Ela é a responsável por modular a microbiota que vai prevalecer ali no queijo. Quando a gente pensa em umidade relativa, é a umidade relativa do ambiente. Quando a gente pensa em temperatura, é a temperatura do ambiente em que aquele queijo está, né? Então, a umidade relativa, ela tem que estar entre 75% e 95%. Ambientes muito úmidos, eles podem atrair a presença de fungos indesejáveis, que vão causar defeitos nos queijos. Quais tipos de defeitos? Podem causar defeitos como formação de casca, como a não formação da casca, né? Também podem resultar em uma textura pegajosa ali da superfície da casca, tá? Então, isso não é de interesse. A gente tem que ter o cuidado com essa umidade relativa e fazer um controle muito eficaz para que a gente favoreça apenas o desenvolvimento dos micro-organismos que é do nosso interesse. Já quando a gente fala em atividade de água e concentração de sal, isso já está na massa do queijo. Então, quando a gente tem a atividade de água e a concentração de sal ideal, né? Um está interligado com o outro, porque quanto maior a concentração de sal, menor a atividade de água, né? Quanto menor a concentração de sal, maior a atividade de água. Qual a concentração de sal ideal? Vai variar de queijo para queijo. Mas a gente sabe que ao controlar essa atividade de água, nós conseguimos controlar os tipos de micro-organismos que irão desenvolver naquele produto, certo? E além disso também, ao fazer o controle da atividade de água, a gente vai estar regulando diretamente a atividade das enzimas, tá? E aí a gente vai impactar diretamente a bioquímica da maturação daquele queijo. Então, com a atividade de água, a gente controla o tipo de micro-organismo que está ali desenvolvendo e a atividade das enzimas, né? E isso tem consequência direta lá na maturação. Outra variável que a gente tem que fazer um controle, que é muito importante, é o potencial de oxirredução. O que é o potencial de oxirredução? Ele é um fator que é determinante para o crescimento de micro-organismos. Quando a gente tem potencial de oxirredução mais reduzidos, a gente vai favorecer o crescimento de micro-organismos anaeróbicos. Onde está isso? Lá no interior da massa, potencial de oxirredução reduzido. Ou a gente tem um ambiente que não tem a presença de oxigênio, ou tem baixa presença de oxigênio. Isso a gente tem no interior da massa. Já lá na superfície dos queijos, a gente vai ter um ambiente com oxigênio. Então, ali a gente vai favorecer o crescimento de micro-organismos aeróbios. Não adianta eu querer que o micro-organismo que eu adiciono ali na massa do meu queijo, ele traga as mesmas características para o interior da massa que ele vai trazer para a casca. Por quê? Porque ele não consegue desenvolver da mesma forma. Isso é claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida que até aqui? Querem fazer algum comentário? Tudo certo? Então, eu vou continuar, tá? Quando a gente pensa no tempo de maturação, né? Ele é de extrema importância. Por quê? Ao longo do tempo de maturação, vai ocorrer diversas transformações ali no queijo.
E aí, cada tipo de queijo, ele vai ter a necessidade de um tempo distinto de maturação para que ele consiga atingir as suas características próprias, o seu perfil sensorial, né? Então, tanto o seu perfil físico quanto o seu perfil sensorial, quanto as interações ali que vão ocorrer bioquímicas. Isso está diretamente relacionado a esse tempo de maturação. Não adianta a gente ir lá e pensar assim, eu vou adicionar uma maior quantidade da cultura que vai fazer a transformação desse queijo para eu reduzir o meu tempo de maturação. Não é assim que acontece, né? Então, precisa daquele tempo determinado para que as reações ocorram ali em cadeia e a gente consiga um perfil sensorial no final do produto. Quando a gente pensa que, mais uma vez, lá no parmesão, que hoje a nossa legislação, né, a gente vai falar mais à frente, mais detalhado sobre isso, mas a nossa legislação, ela permite que a gente mature o parmesão por 6 meses, né, um mínimo de 6 meses, podendo chegar, né, até 2 anos ou mais. Então, pensa, o perfil sensorial do produto, que ficou só 6 meses, então eu fiz uma batelada de produto. 10% da minha batelada eu deixo maturar por 6 meses, 15% eu deixo maturar por 1 ano, 20% eu deixo por 1 ano e meio e assim vai. Então, cada período de tempo desse, eu vou ter produtos diferentes. Por quê? Porque o tempo de maturação ali foi diferente. Ou seja, o tempo que nós possibilitamos que essas transformações aconteçam foram diferentes. Então, quanto maior o tempo, mais transformações nós teremos ali acontecendo. E aí, esse tempo de maturação, ele também vai variar de acordo com o tipo de queijo que a gente está trabalhando. Por quê? Cada tipo de queijo, a gente deseja alcançar características específicas. E aí a gente tem queijos que com semanas a gente já consegue atingir as características que a gente deseja. Outros queijos a gente precisa de anos. Então, o tipo de queijo vai também determinar o tempo de maturação. Aqui só um exemplo, né? Gorgonzola vai ficar maturando de 60 a 120 dias. Já o queijo parmesão tem um mínimo de 6 meses, podendo ultrapassar, né, os 2 anos de maturação. Então, para cada tipo de queijo, a gente tem tempos de maturação específico e vai resultar em perfis sensoriais completamente diferentes. Quanto maior for esse tempo de maturação, a gente vai obter queijos com sabor mais intenso. Então, o tempo de maturação do produto, ele está relacionado com a intensidade do sabor daquele produto. Ele está diretamente relacionado. Quanto maior o tempo de maturação, mais intenso é o sabor do produto. Então, voltando mais uma vez aqui no exemplo do queijo parmesão, que a gente varia aqui, de 6 meses a 2 anos ou mais. Então, quando a gente pensa nesse tipo de produto, é perceptível, né, que ao longo do tempo o sabor vai ficando cada vez mais intenso. E aí, né, quanto menor o tempo de maturação, a gente também vai ter queijos com sabores mais suaves. Então, quais são as transformações que vão ocorrer em um queijo durante esse tempo de maturação? Certo? São transformações, gente, que ocorrem em todos os queijos, tá? Então, todos os queijos passam por essas transformações durante a maturação.
Uns passam por cada uma dessas etapas de forma diferente, com mais ou com menos intensidade, né? E isso vai ser de acordo com a variedade daquele queijo. Então, as 3 principais transformações que ocorrem é glicólise, proteólise e lipólise, tá? São as 3 principais transformações que vão ocorrer nos queijos durante o período de maturação. Ah, Marcela, é independente do queijo? Sim, é independente do queijo. Vai acontecer glicólise, proteólise e lipólise. O que vai determinar a intensidade de cada uma dessas reações é as enzimas que ali estão presentes, né? Ou os micro-organismos que ali estão presentes e o tempo que esse queijo vai ficar maturando, certo? Então, quando a gente pensa nessa questão, para ocorrer essas transformações, elas estão relacionadas diretamente com as enzimas. E essas enzimas, elas vão ser os principais precursores das reações. As enzimas que vão resultar nessas transformações, elas podem ser provenientes de diferentes origens. Quais as origens que as enzimas podem vir? Elas podem vir de bactérias que vão ser adicionadas intencionalmente ao nosso produto. Então, lá na cultura starter, né? No fermento, as bactérias que compõem o nosso fermento, elas são bactérias que são específicas para aquele tipo de queijo, que vão resultar no perfil sensorial característico daquele tipo de queijo. Temos também, não podemos esquecer, das enzimas que são naturais do leite, tá? Então, a gente tem enzimas que o leite já possui e que elas irão atuar durante o período de maturação também. Temos as enzimas também sendo proveniente da microbiota lática do queijo. Então, a própria microbiota que está, né, lática ali, natural do queijo, ela vai ter a produção de enzimas que também irão atuar no período de maturação. E o coagulante utilizado no processo de fabricação. Qual é o tipo de coagulante que nós estamos utilizando e como esse coagulante atua ao longo do tempo de maturação. Cada coagulante vai ter uma atuação específica, tá? Então, as enzimas podem vir dessas 4 origens. Qual é a principal origem, né? Então, qual é o ponto-chave que a gente pensa para a presença das enzimas? As bactérias adicionadas intencionalmente como fermento, certo? Então, para a gente produzir um queijo maturado, é necessário que a gente adicione a cultura starter. Ah, mas eu consigo produzir um queijo maturado de um queijo que eu não adicionei cultura starter? O que a gente pensa artesanalmente, né? Ele também tem a adição de cultura starter para dar o perfil sensorial característico. Então, a gente sempre tem a necessidade da adição dessas bactérias. E aí, aqui, eu trouxe uma tabela mostrando onde a gente vai entender como cada uma dessas fontes enzimáticas atuam lá na maturação dos queijos, tá? Então, a gente tem as enzimas nativas do leite, que podem ser plasmina ou podem ser lipase lipoproteica. Essas enzimas, elas vão ser responsáveis pela degradação da beta-caseína e também pela liberação de ácidos graxos em leite cru, tá? Temos também o agente coagulante. O principal agente coagulante é a quimosina, que ela vai fazer a hidrólise da alfa-S1-caseína, né? E que ela é fundamental para a textura inicial do queijo. Então, ela é fundamental o quê?
lá na formação da nossa coalhada e da massa do queijo. Temos também a microbiota starter, que também é o fermento, né? Mesma coisa, que ela vai produzir peptidases e esterases, que vão ser responsáveis pela transformação de peptídeos em aminoácidos e produção do ácido lático. E temos a microbiota secundária, que vai ser responsável pela produção das proteases e das lipases extracelulares, que vão causar a modificação intensa da superfície e do aroma desses produtos, tá? Então, a gente tem aqui 2 exemplos para vocês de microbiota secundária, como os mofos, né, que vão atuar ali posteriormente durante a maturação do queijo, os mofos de casca, né? E também temos as bactérias de casca que poderão estar atuando ali durante a maturação dos queijos. Quando a gente pensa, então, nesses fenômenos bioquímicos acontecendo, né, que é a lipólise, a glicólise e a proteólise, essas reações, elas ocorrem durante a maturação do queijo e elas vão estar relacionadas diretamente com metabolismo residual da lactose do citrato, que vai vir da glicólise, degradação da matriz de proteína em peptídeos e aminoácidos, que vai vir da proteólise, e liberação de ácidos graxos livres e glicerol, que vai ser originado da lipólise. Então, esses são os 3 fenômenos bioquímicos que acontecem. O fenômeno bioquímico da glicólise, que vai ter o metabolismo, né, da lactose e do citrato. O fenômeno bioquímico da proteólise, que vai ter a degradação da proteína e vai liberar peptídeos e aminoácidos. E o fenômeno bioquímico da lipólise, que vai liberar ácidos graxos livres e glicerol. Certo? Então, esses 3 fenômenos bioquímicos, eles ocorrem a partir do quê? Quando eles ocorrem? Como eles ocorrem? E é isso que nós precisamos entender. Então, para a gente ter um desses fenômenos bioquímicos acontecendo, que é o da glicólise, a gente precisa do fenômeno microbiológico. E aí, a microbiota do queijo, ela é dividida em grupos, e cada um desses grupos são responsáveis por atuar em um momento diferente do processamento daquele queijo, né? De todo o processo para a obtenção do queijo. A gente tem o grupo das bactérias láticas iniciadoras. Essas bactérias láticas iniciadoras são aquelas que são da cultura starter, que vai estar ali no nosso fermento. Elas vão ser responsáveis pela rápida conversão da lactose em ácido lático, certo? Essas bactérias, elas dividem em bactérias mesofílicas, que são aquelas que têm crescimento ótimo ali próximo dos 32 graus. Aqui, como exemplo, a gente tem o Lactococcus lactis, que vai ser adicionado para a produção do queijo camembert. E também temos bactérias termofílicas, que suportam temperaturas mais altas, podendo suportar até 50 graus. E aí, a gente utiliza elas para a produção de queijos de massa cozida, como parmesão, gruyère. Então, as bactérias iniciadoras, elas têm a sua importância extrema para a produção da massa desses produtos, para que a gente obtenha, né, o queijo. Até aqui, a gente ainda não teve processo de maturação, certo? É só para a gente fazer a conversão da lactose em ácido lático, e aí, junto com o nosso coagulante, a gente tem ali a coagulação acontecendo com um perfil sensorial já característico de início de produto. Temos também o grupo das bactérias láticas não iniciadoras. O que são essas bactérias láticas não iniciadoras?
são aquelas bactérias que elas vão se desenvolver durante o processo de maturação. Exemplo das bactérias láticas não iniciadoras são lactobacillus mesofílicos, pediococcus. Esses tipos de bactérias eles vão contribuir para o desenvolvimento do sabor e aroma característicos da maturação. E temos ainda aqueles micro-organismos que são considerados como uma microbiota secundária. O que são esses micro-organismos? Eles vão incluir os fungos e também vão incluir leveduras e bactérias. Exemplos de fungos, temos o Penicillium roquefort, temos o Penicillium camembert, certo? Temos leveduras, temos também bactérias que vão ser corantes, que vão estar atuando ali na superfície ou no interior daquele queijo e vão ser essenciais também para o desenvolvimento do sabor e das características únicas de crosta daquele produto, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos de microbiota que vão estar ali atuando no queijo durante, né, o seu período de produção, que abarca lá do início do processamento tecnológico para a gente obter a peça, né, do queijo, até o final da sua maturação. Então, responsáveis são bactérias láticas iniciadoras, bactérias láticas não iniciadoras e a microbiota secundária. Qual que é o desafio microbiológico que a gente tem, né? De ter nas nossas bactérias láticas a infecção por bacteriófagos, que são vírus que atacam essas bactérias láticas. E aí esses bacteriófagos, eles podem interromper a fermentação e aí causam prejuízos econômicos para a indústria, né? Além disso, a gente tem que fazer o controle de contaminantes, como de Clostridium, para evitar estufamento tardio nos queijos por causa da produção de gás, né? O Clostridium, ele vai atuar em ambiente anaeróbico, então, quando os micro-organismos que estão ali já consumiram todo o oxigênio que tem ali, deixa o interior daquela massa com potencial de oxirredução muito reduzido, tem a presença do oxigênio e aí permite que tenha o crescimento de Clostridium. Os clostrídios irão se desenvolver, irão produzir gás e irão causar o estufamento tardio. Então, a gente precisa ter sempre a preocupação do controle, né, para que a gente não tenha a infecção por bacteriófagos e que não tenha a presença de contaminantes, que os dois irão acarretar em perdas econômicas e prejuízos. A gente ainda tem o problema do Clostridium, que além dele acarretar em perdas econômicas, nós temos com ele problema de saúde pública, né? E aí, continuando o pensamento dos fenômenos microbiológicos, quando a gente fala lá das bactérias iniciadoras, né, do fermento, da cultura starter, o que esses micro-organismos fazem? Eles são responsáveis diretamente pela glicólise. Lembram que a gente tinha três fenômenos bioquímicos ali acontecendo? Glicólise, proteólise e lipólise. Então, quando a gente pensa na microbiologia, ela está diretamente atuando para a questão da glicólise acontecer ali no queijo. O que é a glicólise? É a conversão da lactose em ácido lático. Essa conversão de lactose em ácido lático ocorre pela fermentação que as bactérias láticas produzem, né? Então, elas vão consumir a lactose durante o seu processo fermentativo e irão produzir ácido lático. A presença desse ácido lático na massa
ele causa a redução do pH da massa e também ativa a coagulação, né? Essa redução do pH com a coagulação da massa vai influenciar a expulsão de soro dessa massa, que é o fenômeno conhecido como cinerese, né? E vai também causar uma atividade enzimática posterior ali no produto, tá? Então, essa produção de ácido lático, ela promove mudanças no pH da massa do queijo no tanque e também nas primeiras 48 horas de maturação. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender, a glicólise, ela é um fenômeno bioquímico que está acontecendo, certo? Mas, para que aconteça a glicólise, eu preciso ter a presença de micro-organismos, de bactérias láticas, que são capazes de converter a lactose que está presente no leite em ácido lático. A presença de ácido lático ali, na minha mistura, vai resultar numa queda do pH da massa, e essa queda do pH vai influenciar a expulsão do soro e a atividade enzimática posterior, ok? Além disso, a gente precisa saber que o ácido lático, ele promove mudança no pH durante o processo ali de conversão, né, da lactose em ácido lático na massa do queijo, mas ele vai continuar tendo alteração do pH nas primeiras 48 horas da maturação do queijo. Então, não é só ali até eu informar, ter o produto final. Não, ele continua atuando e causando alteração. Claro que a mudança no pH mais drástica ocorre enquanto a gente está tendo a conversão da lactose em ácido lático. Por quê? Porque ali a gente vai tendo um aumento na concentração de ácido e aí, consequentemente, a gente tem uma redução mais ativa do pH. Quando a gente tem ali na maturação, essa mudança no pH, ela é mais lenta, tá? Só que aí, eu ia perguntar, né? Mas não pensando numa pergunta. A gente sabe que nem toda lactose que a gente tem no leite, ela vai ser transformada em ácido lático. Então, nem toda lactose vai ser consumida pelas bactérias láticas para a produção de ácido lático. A gente vai ter a presença de lactose residual na massa do queijo. Essa lactose residual na massa do queijo, ela vai ser metabolizada em lactato nos primeiros estágios da maturação. É importante que essa metabolização da lactose em lactato, ela seja rápida, para que a gente tenha queijos de boa qualidade. Além dela ser rápida, ela tem que ser completa. Então, a gente não pode ter lactose residual ao longo de todo o nosso processo de maturação. Porque essa lactose, ela pode ser substrato também para o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis. Quando a gente pensa em queijos com oleaduras propiônicas, o lactato aqui, né, que é produzido pela metabolização da lactose residual, esse lactato, ele pode ser também substrato para as bactérias propiônicas. E aí ele vai ser utilizado para produção de propionato, acetato e gás carbônico. Mas isso quando a gente falar lá em queijo com oleadura, a gente vai entrar nessa bioquímica específica e vamos entender como ocorre essa conversão do lactato pelas bactérias propiônicas, certo? Então, a produção do lactato, né, nos queijos maturados, ela também é fundamental quando a gente trabalha com fungos filamentosos.
Por quê? Porque o lactato ele também é metabolizado pelos fungos filamentosos e vai produzir gás carbônico e água, o que promove um desenvolvimento desses fungos e também aumento do pH do queijo, tá? E aí causa mudança na textura. Então, quando a gente pensa nessa lactose residual, ela tem que ser metabolizada rapidamente em lactato, mas é importante essa metabolização de lactose residual a lactato. Por quê? Porque em alguns tipos de queijo o lactato vai ser utilizado. Quais tipos de queijo? Queijos com oleaduras propiônicas, queijos que vão ser maturados por fungos filamentosos. Todos os dois tipos a gente vai detalhar ao longo da disciplina, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Vocês estão muito caladinhos. Eu estou falando muito rápido. Tá dando para entender, para absorver? Tranquilo? Certeza? Muito importante que entendam, tá? Essas etapas para quando a gente for detalhar mais à frente, que elas ficam fluidas, certo? Da glicólise, a gente também vai ter a ocorrência de subprodutos voláteis. Esses subprodutos voláteis, eles vão ser originados a partir da fermentação do citrato. Então, a fermentação do citrato é uma outra etapa muito importante. O citrato ele vai ser fermentado por cepas de bactérias láticas específicas que têm a capacidade de produzir, a partir da fermentação do citrato, diacetil e acetoína. O que é essa fermentação do citrato com produção de diacetil e acetoína ela vai ocasionar, né? Ela vai contribuir para o desenvolvimento de sabores que são específicos de alguns queijos. Então, aquele queijo que tem o sabor de manteiga, ele vai ser proveniente dessa fermentação do citrato. Então, ele também vai estar contribuindo para a maturação do queijo com a presença de compostos aromáticos específicos, né? De substratos, de subprodutos voláteis, né? De compostos voláteis que são específicos para o desenvolvimento do aroma de alguns tipos de queijo. E aí, o citrato, ele pode ser consumido por algumas bactérias, que é Lactococcus lactis, subespécie lactis, biovariedade Diacetylax e Leuconostocs, tá? Que é aquele fermento que a gente conhece como tipo LD, certo? Então, quando a gente adquire, né, das empresas específicas, da Fermentec, da Saco, da DMS, né? Dessa gama grande que a gente tem de empresas que produzem fermento para laticínios, lá quando a gente vai comprar, a gente compra o fermento que é o tipo LD. Então, a gente tem Lactococcus lactis, subespécie lactis, biovar diacetilax e o Leuconostoc, tá? O que esses micro-organismos fazem? Essas bactérias fazem? Elas produzem diacetil e gás a partir da fermentação do citrato. E aí, a produção do diacetil é um composto volátil aromático. Então, traz aroma e sabor específico aos queijos que utilizam esse tipo de fermento. E o gás, ele é responsável por pequenas oleaduras na massa. Então, a gente tem como característica dos queijos que utilizam esse tipo de fermento LD a presença de pequenas oleaduras e de sabor característico vindo através da produção do diacetil. Além disso, na fase da glicólise,
é importante que ocorra equilíbrio mineral. Por quê? Porque quando a gente tem a queda do pH acontecendo, essa queda, ela promove a solubilização de fosfato de cálcio na matriz da caseína. Então, quando a gente tem essa solubilização do fosfato de cálcio na matriz da caseína, a gente vai ter uma alteração da estrutura proteica. E isso é importantíssimo para a textura e a elasticidade do queijo final. Então, se eu tenho um desequilíbrio mineral, eu tenho baixa concentração de fosfato de cálcio, eu não vou ter a inserção desse fosfato na matriz da caseína. E aí eu vou ter a produção de queijos emborrachados. Eu não consigo ter a elasticidade, a maciez daquele produto final. Pensando agora nos fenômenos enzimáticos, né? A gente tem os fenômenos enzimáticos. As enzimas podem ser provenientes lá dos micro-organismos, mas a gente pensando aqui como sendo fenômenos diretamente enzimáticos, né? Independente dos micro-organismos, a gente precisa dessas enzimas para que ocorra. Então, geralmente vem de enzimas extracelulares, né? E aí a gente vai ter quais fenômenos acontecendo. Nós temos o fenômeno da proteólise. Esse fenômeno da proteólise, ele é dividido em duas etapas. A gente vai ter a proteólise primária, que ela vai ser conduzida pela hidrólise inicial das caseínas. Essa hidrólise inicial das caseínas vão resultar em peptídeos de alto peso molecular, certo? O que faz essa hidrólise primária, essa proteólise primária acontecer? O coagulante, certo? Que está residual ali. Então, quando a gente pensa lá na produção, nós adicionamos um coagulante para fazer a quebra do entre o aminoácido alfa 105 e alfa 106 da caseína, para que a gente tenha a coagulação da proteína, certo? E aí a gente tem a formação da massa do queijo. Quando a gente pensa aqui na proteólise ocorrendo durante a maturação, essa proteólise primária, ela vem de coagulante que ainda está residual ali. Ou ela também pode ser devido à plasmina, que é uma enzima proveniente do leite, que também tem a capacidade de causar a hidrólise das caseínas, certo? Então, hidrolisa as caseínas em peptídeos de alto peso molecular. O que essa fase faz, gente? Na proteólise primária, a gente tem um início da desestruturação da matriz proteica do queijo. Por quê? Porque a gente vai ter a intensidade aqui acontecendo de acordo com o tanto de coagulante, de coalho que ficou retido na massa. Então, eu tive mais coalho retido ou menos coalho retido, eu tenho ele determinando a intensidade da proteólise primária. Também, se o queijo ele é um queijo que é de massa cozida, a temperatura do cozimento também, ele vai estar relacionado com essa intensidade. Por quê? A gente sabe que, dependendo da temperatura, a gente pode causar a inativação das enzimas. Então, se eu causo a inativação das enzimas, essas enzimas, elas não vão conseguir realizar a proteólise da caseína. E também o teor de umidade, certo? Quanto menor a umidade que tiver ali, mais dificultada fica a ação das enzimas, tá? Então, primeiro ponto, proteólise primária, vai ser a hidrólise das caseínas e vão resultar em peptídeos de alto peso molecular. Quem é responsável pela proteólise primária? Coagulante residual, né? Então, coagulante que a gente usou lá na etapa de produção do queijo,
o que ficou de resíduo ali na massa, e também a plasmina, que é uma enzima natural do queijo. Então, esses dois tipos de agentes vão ser responsáveis pela atuação da proteólise primária. Por que que eu quero a proteólise primária acontecendo durante a maturação do meu queijo? Porque ela vai iniciar a desestruturação da matriz proteica do queijo. Então, ela vai dar início à alteração física da textura do queijo, certo? Quem determina a intensidade dessa proteólise? Quantidade de coagulante residual que ficou na massa do queijo. Se o queijo passar por cozimento, qual é a temperatura do cozimento? E se ficou retido um maior ou um menor teor de umidade. Certo? Então, aqui só como um exemplo para vocês, essa quebra da rede das proteínas, né? Ela vai reduzir a rigidez do queijo, certo? Então, a gente vai tornando a massa mais macia. E aí, ela é o principal fator por amolecimento, por exemplo, do queijo brie. Então, quando a gente pensa lá na maciez que tem o queijo brie, a gente pensando ali em fatiamento, né, em corte do queijo, qual que é a resistência que ele oferece à faca, o quanto ele é macio, chegando a ponto de começar um início até de um queijo cremoso, quase, né? A gente pegando nele, ele não é um queijo cremoso, mas a textura dele, né, fica bem macia. Isso vem muito dessa quebra da rede de proteína, que é iniciada na proteólise primária. Depois, nós temos a proteólise secundária acontecendo. E aí, a proteólise secundária, ela acontece em 4 etapas, certo? A primeira etapa, a gente vai ter a formação de peptídeos de médio peso molecular. Lembram que lá na proteólise primária a gente tinha a formação de peptídeos de alto peso molecular? Então, aqui a gente já vai tendo a quebra desses peptídeos e tendo a formação de peptídeos de médio peso molecular. Quem que faz essa proteólise aqui para resultar nos peptídeos de médio peso molecular? São as proteinases intracelulares provenientes das bactérias lácticas, tá? Elas vão atuar nos peptídeos de grande e vão formar peptídeos de médio peso molecular, tá ok? Depois da gente ter a formação desses peptídeos de médio peso molecular, a gente vai ter a liberação de aminoácidos livres. Então, os aminoácidos livres, eles vão ocorrer, a liberação deles, devido à atividade de exopeptidases e aminopeptidases, que são provenientes tanto das bactérias iniciadoras quanto das bactérias não iniciadoras. E aí elas atuam como? As exopeptidases e aminopeptidases, elas atuam rompendo as ligações peptídicas dos aminoácidos de médio peso molecular e de alto peso molecular que ainda podem estar ali presentes. E ao romper essas ligações peptídicas, principalmente da extremidade das cadeias, elas causam a liberação de aminoácidos livres. A gente tem os aminoácidos livres ali agora, durante o nosso processo de maturação. Esses aminoácidos, eles vão passar pelo processo de catabolismo. Todo aminoácido livre que tiver ali, não. Mas se tem aminoácido livre, ele está sujeito a passar pelo processo de catabolismo. E aí, esse processo de catabolismo, ele vai ser realizado através de reações de desaminação e de descarboxilação. Essas reações de desaminação e de descarboxilação, elas vão
transformar esses aminoácidos livres em aldeídos, álcoois, aminas, ácidos carboxílicos e compostos de enxofre. Ou seja, aqui a gente começa a ter a presença de compostos que são voláteis. Se a gente tem a presença de compostos que são voláteis, a gente vai ter o desenvolvimento do sabor do queijo acontecendo. Então, a presença desses compostos voláteis, que são compostos secundários, né? Eles vão nos trazer o desenvolvimento do sabor e do aroma, que é característico do queijo. Muito falado em sabor umami, porque é um sabor que é característico daquele queijo, que vai ter um sabor ali adocicado, certo? Se a gente tiver um desequilíbrio muito grande e a presença de peptídeos hidrofóbicos, pode gerar sabor amargo no queijo. Então, ó, a gente tem a proteólise primária, certo? Que vai ocorrer lá a hidrólise da caseína, resultando em peptídeos de alto peso molecular. Gerou os peptídeos de alto peso molecular, a gente vai ter a proteólise secundária, que vão fazer a quebra ainda de caseína ou de peptídeos de alto peso molecular e vão resultar em peptídeos de médio peso molecular. Depois que a gente chegou nos peptídeos de médio peso molecular, a gente pode ter a atividade de exopeptidases e aminopeptidases, que vão atuar nas extremidades, principalmente, né, nas extremidades das ligações peptídicas, e vão resultar na liberação de aminoácidos livres. Esses aminoácidos livres podem ser catabolizados através de reações de desaminação e descarboxilação e vão resultar em compostos secundários que serão responsáveis pelo desenvolvimento de sabor e aroma característico de cada queijo. Ok? Entendido? Querem perguntar algo? Vou continuar, hein, gente? Então, quando a gente pensa em proteólise, gente, ela é importantíssima na maturação do queijo. E o que ela nos dá? Ela é para a gente o principal parâmetro para avaliar o grau de maturação de um queijo. Por quê? Porque a gente consegue avaliar, através da proteólise, o índice de extensão e de profundidade da maturação. Por quê? A gente avalia o grau de hidrólise da caseína. Então, quanto mais caseína hidrolisada, e a caseína foi hidrolisada e ela resultou em quê? A gente tem apenas peptídeos de alto peso molecular, a gente tem peptídeos de médio peso molecular, a gente tem a presença de aminoácidos livres. O que a gente tem ali nos determina qual é o grau de maturação que aquele queijo chegou, certo? Então, através desse grau de hidrólise da caseína, que a gente vai determinar por meio de proporções entre os conteúdos de proteína solúvel e os conteúdos de proteína total, a gente determina em qual estágio de maturação o queijo está. Se ele está num estágio de maturação mais avançado ou se ele está num estágio de maturação inicial. Como que eu sei isso? À medida que vai ocorrendo a maturação do queijo, a gente tem uma tendência a aumentar o conteúdo de proteína solúvel, certo? Que proteína solúvel? É aquela quantidade de nitrogênio que é solúvel em pH 4,6 e de nitrogênio que é solúvel em ácido tricloroacético. Então, se eu tenho lá o nitrogênio solúvel em pH 4,6 e nitrogênio solúvel em ácido tricloroacético, eu consigo determinar qual a quantidade desse nitrogênio à medida que eu vou tendo o processo de maturação acontecendo,
eu tenho uma maior intensidade, né? Uma maior quantidade de proteína solúvel presente ali no queijo. Ok? O outro fenômeno enzimático que a gente tem para falar é o fenômeno da lipólise. Então, a lipólise, ela é uma enzima também extracelular que ela vai atuar sobre os lipídios que estão presentes ali. E o que a lipólise vai fazer? Ela vai hidrolisar os triglicerídeos e vai liberar ácidos graxos livres. Ácidos graxos livres, eles são precursores de compostos aromáticos, certo? Então, a gente tem o triacilglicerol, que vai liberar um ácido graxo, forma diacilglicerol, libera outro ácido graxo, forma monoacilglicerol, e a hidrólise do monoacilglicerol libera ácido graxo mais glicerol. Então, de um triglicerídeo, a gente vai ter a liberação de 3 ácidos graxos. Por quê? A estrutura do triglicerídeo ela é composta por um glicerol ligado a 3 ácidos graxos. A partir do momento que eu faço a hidrólise pela enzima, pelas lipases, né, desse triglicerídeo, eu tenho a liberação de ácidos graxos livres. E os ácidos graxos livres, eles são precursores de compostos aromáticos, certo? De onde vêm os agentes, então, que vão causar a lipólise, né? São enzimas conhecidas como lipases, que elas podem vir do leite, serem nativas do leite, ou elas podem ser provenientes de culturas lácticas, tá? As proteases, gente, e as lipases são enzimas também que elas podem ser produzidas por psicotróficos lá no leite cru, e são enzimas que a gente sabe, né, que elas não são eliminadas pelo tratamento térmico. Então, quando a gente pensa lá no leite UHT, elas são um problema para a gente. Por quê? Porque elas podem causar lá a coagulação do tempo a coagulação do leite ao longo do tempo. Mas quando a gente pensa nessas enzimas aqui no queijo, elas são importantes para a gente. Mas a gente quer que elas sejam de qual origem? Nativa do leite ou das culturas lácticas, e não que seja por contaminação que estava presente no leite, certo? Então, esses ácidos graxos livres que são liberados ali são ácidos graxos livres de cadeia curta, principalmente os ácidos butírico, caproico, caprílico, cáprico, que são todos ácidos graxos aromáticos e vão contribuir para o sabor dos queijos maturados, certo? Esses ácidos graxos livres, então, eles vão ser convertidos, podem ser também convertidos em outros compostos de aroma, tá? Como exemplo, nós temos a produção de lactonas e de metilcetonas, que são compostos aromáticos que são produzidos a partir dos ácidos graxos livres. E aí a gente tem um limite de concentração e de percepção desses ácidos graxos livres para estarem ali no queijo. Então, até esse limite de concentração e percepção, os ácidos graxos livres, eles atuam positivamente. Mas se extrapolar, né, esse limite de percepção, esses ácidos graxos livres, eles podem também chegar a uma atuação negativa no aroma dos queijos, tá? Então, eu quero que tenha ácidos graxos livres sendo produzidos durante a maturação do queijo, mas eles não podem ser em excesso, porque o excesso pode trazer características aromáticas negativas para o queijo.
Aqui, gente, então, é um resuminho de quais reações acontecem. A gente pode ter a reação da glicólise, a reação da proteólise ou a reação da lipólise, certo? A glicólise ocorre através da fermentação da lactose pelos micro-organismos, então a gente tem como substrato a lactose para a glicose acontecer. A glicólise, então, no processo de glicólise, a gente vai ter a fermentação da lactose, produzindo principalmente, né, no nosso caso ali, ácido lático. Mas a gente também pode ter nele a via que vai fermentar o acetato, né? Ou a gente pode ter a presença de bactérias propiônicas e bactérias acéticas. Cada um, né, desses produtos finais vão resultar em acidez e sabor característico. Pela via da proteólise, né, pelo fenômeno da proteólise, vai ser onde as proteases, a enzima protease, vai hidrolisar as proteínas. E aí a gente tem a proteólise primária e a proteólise secundária. Na proteólise primária, a gente vai ter a formação de peptídeos de alto peso molecular. Já na proteólise secundária, a gente vai ter a formação de peptídeos de médio peso molecular. Também na liberação de aminoácidos livres, certo? E de aminas. A proteólise, ela vai ser também responsável por sabor, como a glicólise, né? Mas ela ainda vai ser responsável pela textura do produto e pelo aroma que esse queijo terá. E a lipólise, que é a última reação que a gente fala, ela vai atuar sobre os triglicerídeos que estão ali presentes no queijo, vai liberar ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres, eles podem ser transformados em compostos secundários e resultar em metilcetonas, ésteres e lactonas, que vão ser responsáveis pelo aroma e sabor do queijo. Excesso de ácidos graxos livres podem resultar em perfil sensorial negativo para o queijo, tá? Então, é importante que ocorra a lipólise, mas ela não pode ocorrer em excesso, certo? E aí, para a gente fazer uma síntese disso tudo que nós falamos hoje, né, desses fenômenos que é importante a gente entender para que a gente depois comece a falar da maturação de cada tipo de queijo e a gente possa detalhar como ocorre ali para cada tipo de queijo, certo? Então, o processo de maturação, de um modo geral, ela é uma cascata que vai estar ocorrendo de maneira coordenada da glicólise, lipólise e proteólise, certo? Vai ser impulsionada por enzimas que podem vir de origem láctica ou de origem microbiana. A microbiota, tanto starter quanto a microbiota secundária, ela vai ser responsável pela quebra de lactose, pela quebra de gordura, pela hidrólise de proteína e vai formar produtos secundários que têm como principal produto compostos que são aromáticos, que vão trazer aroma e sabor característico para cada tipo de queijo, certo? A proteólise, a gente tem que sempre lembrar que ela tem a primária e a secundária. A primária é iniciada, né, lá pela presença do coagulante residual que ficou ali na massa e pela plasmina, que é uma enzima nativa do leite, certo? Mas é importantíssimo que ela continue lá na proteólise secundária, que vai ocorrer por enzimas microbianas que vão estar liberadas ali, né? Por peptidases, que são
enzimas microbianas que têm a capacidade de quebrar os peptídeos de alto peso molecular, tá? A proteólise, ela tem influência direta na textura e no sabor do queijo. E também é importante para que a gente consiga ter todo esse perfil sensorial, né? Toda a característica de cada um dos queijos que a gente vai produzir, que a gente faça um controle tecnológico rigoroso. pH, temperatura, atividade de água, concentração de sal, né? Por quê? Essas características, né? Essas variáveis, elas vão modular a atividade enzimática que vai ocorrer durante a maturação e também a atividade microbiana. E a atividade enzimática e microbiana, elas são responsáveis para que ocorram as transformações durante a maturação e aí vai determinar o perfil sensorial de cada tipo de queijo, certo? E o perfil sensorial que a gente vai conseguir naquele queijo que nós estamos produzindo. Gente, por hoje era isso que eu tinha para falar com vocês. Alguém que tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, quer complementar em alguma coisa? Com muita informação. Né? Tá todo mundo caladinho. Não. Então tá bom. Tá todo mundo caladinho. A partir daqui, dessa fala inicial, a gente vai começar depois, em cada tipo de queijo, detalhar as rotas que acontecem pelos micro-organismos que estão ali, certo? Qual o perfil sensorial que a gente chega, né? Onde a gente pode chegar, o que pode acontecer. Por quê? Esse início é um geral de tudo. Então, basicamente, são esses, né, 3 fenômenos que ocorrem. Mas em cada queijo, a gente tem uma microbiota específica que vai resultar num perfil sensorial específico, né? E aí a gente vai detalhando quando a gente for falando dos queijos mais à frente. Certo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, né? A gente